Oi, filhotes! Essa aqui é a nossa aula de relações ecológicas desarmônicas, completaça, para você fazer aquela tua prova com total segurança. Primeiro te inscreve, ativa a notificação e espalha para todo mundo. Beijo! Fala, filhotes! Agora vai começar a nossa aulinha de Relações Ecológicas, parte 2. Assistam a nossa primeira aula, que era de relações harmônicas. Essa agora é de desarmônicas, porque alguém vai sair perdendo na relação. Fecharam? Vamos começar. Primeira parte que a gente vai ver agora vai ser o grupo 3, tá? Vamos começar com relações desarmônicas intraespecíficas, ou seja, entre indivíduos que são da mesma espécie. Não esquece, filho, intra quer dizer dentro da mesma espécie. Só tem dois exemplos, ó, é o canibalismo e a competição. Vamos lá começar. O primeiro é o canibalismo. Qual é o conceito? É bem simples. O canibal é o ser que come outro da própria espécie. Toda vez que o indivíduo comeu outro da mesma espécie, ele está praticando canibalismo. E o interessante é que nós, biólogos, pesquisamos o objetivo disso. Já que o ser vivo é canibal, é porque isso está trazendo algum tipo de vantagem para o grupo, né? E que vantagem poderia trazer? Vamos lá. Vamos pensar em duas que já foram muito abordadas em prova. A primeira seria sucesso reprodutivo. Como assim, professor? Vamos lá, vou usar um exemplo de uma aranha, muito conhecida, que é essa aqui, ó. É a viúva negra. O que acontece? É muito raro entre as aranhas ter pênis, e órgão de cópula masculino. Mas na viúva negra existe pênis. E após a relação deles, quando o macho retira o pênis da genitália da feminina, é possível que a cabeça peniana, seja rompida. E aí o macho acaba morrendo. O que acontece? A fêmea, após a morte do macho, vai lá e se alimenta do corpo dele. Então, uma curiosidade, não é a fêmea que mata o macho. O macho morre por um erro durante a cópula. Ela vai se alimentar do corpo dele. E qual é a vantagem disso, professor? Quando a fêmea come o macho, ela acaba obtendo mais proteína, mais lipídio, mais carboidratos, mais sais minerais. E esses nutrientes que ela recebe ajudam a aumentar o número de ovos. E se a fêmea coloca mais ovos, essa espécie vai ter maior sucesso reprodutivo. Deu para entender, filho? Um outro exemplo muito parecido é o que acontece com o inseto louva-a-Deus. O louva-a-Deus fêmea se alimenta do macho. E ao se alimentar do macho, absorve mais nutrientes e com isso consegue colocar mais ovos. Ficou claro isso? Agora vem cá comigo. Um outro objetivo do canibalismo, que já foi citado em prova, é o controle populacional. E isso acontece com alguns tubarões. Olha o que acontece. Imagina que o tubarão fêmea está grávida, E aí vai ter 3, 4 filhotes no ventre dela desenvolvendo, fechado? Bom, no início, o filhotinho do tubarão vai se alimentando de uma substância chamada vitelo. Vitelo, tá? Aí ele vai alimentando aquilo. Só que vai acabar o vitelo. E aí, os filhotes começam a devorar uns aos outros, até que o mais forte, o mais apto, sobrevive. E isso gera um controle populacional para os tubarões. Porque se não fosse isso, a população de tubarões poderia crescer demais. E aí não teria nem território e nem alimento para todos eles. Lembra, filho, que o tubarão é um animal que nós chamamos de topo de cadeia, ou seja, não existem predadores naturais para ele. Não tem predador natural. E ele é um animal que tem poucos parasitas. Então o controle populacional deles é mais o quê? Restrição de território, restrição de alimento e canibalismo. Fecharam isso? Muito bem, agora vamos para a segunda relação desarmônica intraespecífica, tá? Agora é a competição. Cuidado, filho. Competição é interessante porque o conceito é simples. Quando é que eu vou competir? É quando eu vou disputar por um recurso, Agora, a primeira curiosidade. Competições podem ser entre indivíduos de mesma espécie, mas podem ser também entre indivíduos de espécies diferentes, tá? Então não te assusta, filho, se na prova ele falar competição intraespecífica e competição interespecífica, tá bem? Geralmente, quando a competição é entre indivíduos de mesma espécie, eles competem por 3 coisas. Domínio territorial, é muito comum. Segundo, disputa por parceiro sexual, muito comum. E o terceiro é disputa por alimento.
por alimento. Deu para entender essa história? Agora uma curiosidade. Cuidado com isso. Quando a gente fala de competição, filho, é uma relação onde todos perdem. Tanto que a representação para ela é menos, todos saem perdendo. Por quê? É defendido a ideia de que quando você entra numa competição, para você vencer, para você sair vitorioso, você vai ter que usar armas. Você vai ter que fazer abdicações muitas vezes. E você acaba perdendo com isso. Vou te dar um exemplo. Imaginem que dois exércitos vão brigar. Eu tenho o país A e o país B. Cada país tem 1000 soldados, fechou? Ao final da guerra, o país A é dado como vencedor. Mas por que isso? Porque os 1000 soldados do país B foram eliminados, foram mortos, certo? Só que se você analisar o país A, só tem 600 soldados. Quer dizer que eles tiveram 400 mortes, 400 baixas. Por isso aquela frase, é preciso perder para ganhar. Numa competição, você só ganha, você só sai como vitorioso se você abdicar, se você também sofrer as suas perdas. Não esquece, tá? Menos. Agora vamos voltar para cá. Dá uma olhadinha comigo, filho. Agora vamos pegar as relações do grupo 4, que são as desarmônicas, só que olha aqui, agora interespecíficas, ou seja, entre indivíduos de espécies diferentes, tá bem? Vem cá. Vamos começar com quem? Competição. Como eu falei para vocês, competição pode ser também entre indivíduos de espécies diferentes. Tudo bem? Essa competição também é menos, tá? Porque todos perdem numa competição. Isso é importante numa prova, tá? E segundo, filho, dentro das competições existe uma teoria que é muito interessante, já foi citada muitas vezes em prova, que é o chamado princípio da exclusão competitiva. Olha aqui. Também é chamada lei de Gauss. Gauss é o professor que propôs isso aqui, tá? Eu queria convidar vocês a ler esse trecho comigo, para entender direitinho. Olha o que ele fala, filho. Em um ambiente estável, no qual os indivíduos se distribuem de forma homogênea, duas espécies com nichos ecológicos parecidos não podem coexistir, devido à pressão evolutiva exercida pela competição. O que Gauss diz pra gente então? Se eu tenho dois indivíduos que têm um nicho muito parecido, que têm a forma de viver muito parecida, que consomem os mesmos recursos, eles vão competir. E se vai haver competição entre eles, vai ter aquele grupo que vai permanecer no meio e vai ter outro grupo que vai ser o quê? Excluído. Por isso chama princípio da exclusão competitiva. E esse princípio vale tanto para competições intraespecíficas como as interespecíficas. Quando Gauss fez o trabalho dele, ele citava espécies diferentes, mas hoje é um termo que se usa também para indivíduos de mesma espécie. Fechado, filho? Vamos continuar. Agora vamos para a segunda, desarmônica de espécies diferentes, tá? Agora é o predatismo. Bom, muitos autores dizem que predatismo é a relação mais essencial que existe, é a mais comum que existe. É quando um indivíduo de uma espécie come outro de espécie diferente. A gente está vendo isso aqui, ó. Aqui você está vendo um predador se alimentando de um animal de uma outra espécie. Leões predam zebras, por exemplo, né? Predatismo. Agora, uma coisa curiosa. O predatismo muitas vezes é visto de maneira meio demonizada, porque as pessoas veem o predador como alguém mau e veem a presa como uma vítima. E não é assim. A visão que o ecólogo tem é que o predatismo é uma relação muito necessária. Por quê, filho? Porque os predadores controlam a população de presa. Por exemplo, se não existissem os leões, a população de zebra aumentaria demais. E aí não teria nem recursos, nem território e nem alimento para todas elas. Você entendeu? Da mesma maneira, a população de presa controla o predador. Por exemplo, se a população de zebras diminui, os leões ficam sem alimento e a população deles diminui também. Então eu quero que você lembre assim, ó. Entre o predador e a presa, existe um controle populacional das duas vias. Um controla a população do outro. Esse é o lado benéfico, né, ecologicamente pensando, da relação de predatismo. Deu para entender essa história? Vamos para cá. A próxima relação que é interessante chama parasitismo. Bom, o que é isso? O parasita é quando uma espécie explora outra. Geralmente essa exploração tem a ver com alimentação. Por exemplo, o piolho explora os seres humanos se alimentando de sangue, por exemplo, né? O carrapato explora o cão, por exemplo, se alimentando dele. Se você pegar plantas parasitas, tipo uma erva de passarinho, ela vai estar em cima de uma mangueira, por exemplo,
e explora a mangueira, roubando dela a seiva. Você entendeu? Então a exploração do parasitismo muitas vezes tem a ver com a alimentação. Eu trouxe umas imagens aqui, ó. Aqui a gente está vendo um sanguessuga, né? Aqui está vendo um mosquitinho. Os dois têm uma coisa em comum, sabe o que é, filho? Os dois são parasitas humanos, né? Os dois se alimentam de sangue, chamam hematófago, come sangue, tá? E são chamados ectoparasitas. Por que ecto? Porque são parasitas externos, ficam fora do meu corpo. Agora, olha isso aqui. Aqui a gente está vendo vermes, ó. Isso aqui é uma tênia, que fica dentro do intestino. Então, os vermes que ficam dentro do intestino vão ser endoparasitas. Porque endo quer dizer dentro. Fechou, filho? E aqui uma imagem interessante. As provas de vestibular sempre citam muito essas duas plantinhas. Essa aqui, essa imagem, para quem não conhecia, filho, é de um parasita chamado cipó-chumbo. Já viu esse nome? Cipó-chumbo. Esse cara bem aqui, ó. E olha que interessante. Ele é chamado na biologia de holoparasita. Por que holoparasita? É que holo quer dizer completo, total. Esse cara tem raízes especiais que ele introduz na hospedeira. Aí as raízes do cipó-chumbo vão engatar, sabe onde? No floema. E aí o cipó-chumbo acaba roubando seiva elaborada. Ele rouba açúcar que a planta produz. Deu para entender, filho? E sabe por que ele é um ladrão de açúcar? Porque é uma planta aclorofilada. Ela não tem clorofila. Então ela vive roubando açúcar das plantas que realizam fotossíntese. Interessante, né? E essa aqui, ó. Sabe quem é essa plantinha? Ela é chamada erva daninha ou erva de passarinho. Ela também é parasita. Só que ela é chamada de hemiparasita. Olha por quê, filho? O prefixo hemi é de parcial. Por que parcial? É que ela introduz a raiz especial na hospedeira, só que ela engata a raiz no xilema da hospedeira. Xilema. Aí acaba roubando seiva bruta. Ele rouba apenas água e sais. E sabe por quê, filho? Porque ele é clorofilado. Pode ver que ele é verdinho aqui, ó. Ele é clorofilado. Ele realiza a fotossíntese, só rouba água e sais. Tá claro isso? Fica ligado, tá? Que parasitismo é uma relação sempre muito citada em prova, né? Na verdade, todas são, a gente tem que estar comparando. Vamos lá. Olha essa outra agora que é muito interessante. A gente chama esclavagismo ou sinfilia. Esclavagismo ou sinfilia, tá? Aqui é interessante, vem cá comigo. Olha o conceito, filho. É quando uma espécie se aproveita de outra. Mas olha que interessante agora. Ela se aproveita do trabalho da outra, ou de atividades, ou até mesmo de alimento que outra espécie produz. Isso é esclavagismo. Alguns autores dizem também que no esclavagismo é quando uma espécie mantém outra em cativeiro. Isso a gente observa, por exemplo, na relação entre as formigas e os pulgões. Você já tinha visto uma imagem? Esse é um inseto aqui, ó. Esse é o pulgão. O pulgão, filho, tem uma espécie de tromba, que a gente chama de proboscide, sabe? Um bico, pronto, um bico dele, tá? E ele introduz esse bico dele, a proboscide, na planta e vai até o floema. Então ele fica sugando o açúcar, sabe? Ele vai sugar o açúcar. Só que o intestino desse animal é meio encurtado. Então, enquanto ele vai se alimentando, ele também vai defecando. E as fezes dele são muito açucaradas. Aí serve de alimento, sabe para quem, filho? Formigas. As formigas ficam lambendo o abdômen desse animal, que é onde sai o material fecal, né? E a formiga se alimenta disso. Só que olha que curioso. Nos ambientes naturais, o pulgão tem um predador. Sabe quem é? A joaninha. Joaninha come pulgão. E aí, quando as joaninhas começam a dominar o território, as formigas percebem que vão perder o pulgão, sabe o que ela faz? As formigas capturam os pulgões, raptam os pulgões e levam eles para o formigueiro. Aí, esses formigueiros são feitos próximos às raízes de plantas. Aí, lá no formigueiro, o pulgão vai se alimentar, porque ele tem contato com a raiz da planta, né? Ele vai estar protegido, viu? Porque a joaninha não entra no formigueiro. Ele vai ser bem tratado, até banho as formigas dão no animal. Mas com uma condição, ele não pode fugir. Ele está preso em cativeiro agora, ali no formigueiro. E isso, para muitos autores, é chamado de esclavagismo ou sinfilia. Deu para entender a história? Calma. Você vai pensar assim, professor, me deu uma dúvida agora. Como é que eu vou reconhecer quando é parasitismo e quando é esclavagismo? Vou te dar uma dica, filho, que é bem preciosa. Sempre que você vê um indivíduo preso ao outro, com o objetivo de alimentação, você pensa em parasitismo.
Se você vê um indivíduo explorando outro, explorando a força de trabalho do outro, ou então mantendo o outro em cativeiro, aí você pensa em esclavagismo. Deu para entender? Mas ó, se você tiver dúvida, faz assim. Pega a questão e manda para mim lá no direct do Instagram. Vai lá no Renac_aulas e manda para mim a questão. Que aí eu dou uma olhada e gravo um áudio tirando a tua dúvida. Bacana, né? Usa essa ferramenta também, tá? Vamos lá. Agora dá uma olhadinha para cá, gente. Vamos fechar as desarmônicas, né? Com a relação agora amensalismo. Ela também é chamada de antibiose. Mas vamos lá entender por quê. Como é que funciona o amensalismo? Atenção agora. É assim, ó. Imagina que tem duas espécies, tá? Só que uma espécie prejudica a outra com alguma substância que ela produz. Imagina que eu libero uma substância que prejudica outras espécies, mas eu não ganho nada com isso. Eu vou prejudicar outras espécies sem ter ganho, sem ter intenção. É por isso que o amensalismo é uma relação menos zero. Porque o amensal prejudica os outros, mas não ganha nada com isso. Entendeu, filho? Vem cá comigo. Vamos pegar um exemplo que é muito legal. É o caso de fungos. Pesquisa depois, aqui no YouTube mesmo, tem vídeos muito interessantes que falam do professor Alexander Fleming. Eu falo que quem vai fazer medicina tem que conhecer um pouquinho sobre o Fleming e a história de vida dele e as descobertas dele. Uma das descobertas foi a penicilina, que é o primeiro antibiótico da medicina, pô. Sabe o que aconteceu? O Alexander Fleming percebeu que existia um fungo do gênero Penicillium que quando crescia liberava uma substância que acabava matando bactérias. Essa substância ele chamou de penicilina, foi o primeiro antibiótico. É por isso que essa relação de amensalismo também é chamada de antibiose. Mas calma, você deve estar se perguntando assim, peraí professor, o fungo matou a bactéria, e como é que tu vai me provar agora que ele não ganhou nada? Que não teve intenção? É simples, filho, cuidado que isso cai na prova. Tem um experimento que é assim, ó. Nós pegamos esse fungo penicillium e colocamos ele num ambiente isolado, sem ninguém, gente, ninguém ao redor. E sabe o que aconteceu? Ele continuou liberando penicilina. Ou seja, liberação de penicilina é normal para o fungo. Não é algo que ele faça para matar ninguém. Isso demonstra, comprova, que não há intenção. Entendeu? Legal, né? Olha um outro exemplo interessante, vem cá. Plantas e pequenos animais, ó, do solo prejudicados com a passagem de animais de grande porte, como o elefante. Porque pensa só, o elefante vai caminhando pela trilha dele. Ele não quer prejudicar ninguém, mas é um animal muito pesado. E ao pisar no solo, ele vai destruindo algumas vegetações. E vai destruindo alguns microhábitats de insetos, por exemplo. Você percebeu? O elefante prejudicou os outros, mas sem ganhar nada. Olha um outro exemplo interessante. A maré vermelha. Maré vermelha acontece quando eu tenho um crescimento muito grande de um grupo de algas chamadas pirrofícias. Quando as pirrofícias estão se multiplicando, elas liberam uma substância que tem coloração vermelha. E essa substância acaba matando outros seres. Eu trouxe uma imagem para vocês. Olha isso aqui, filho. Aqui a gente vê uma mancha vermelha causada por essa substância. Reparem, as algas com essa substância prejudicam outras espécies, mas elas não ganham nada em troca. Por isso é chamado de amensalismo. Deu para sacar? Agora, cuidado. Uma dica preciosa para vocês. Alguns anos atrás, os professores começaram a reparar no crescimento dos pinheiros. E eles perceberam assim, filho, que quando cresce um pinheiro, ele acaba jogando uma substância química no solo que prejudica o crescimento de outras plantas. Então, crescer um pinheiro bem aqui, só ia crescer outro pinheiro depois de 5 metros. Aí outro pinheiro, mais 5 metros. Outro pinheiro, mais 5 metros. E ficava uma distância padrão. Os primeiros autores que avaliaram isso, conceituaram isso como amensalismo. Não é mais o que a gente imagina hoje. Hoje nós temos um nome específico para isso. A gente chama de alelopatia. Alelopatia. É quando um ser libera a substância química que impede o desenvolvimento de outras espécies, mas por objetivo de competição. Os pinheiros não deixam outras plantas crescer ao redor deles, que é para que sobre mais nutrientes para a planta, para ele. Você entendeu? Então hoje para nós isso é tratado como alelopatia. Fechado isso? Fica atento. E aí, filhote, deu para entender direitinho? Mas não esquece, faz anotações de tudo. E se tiver alguma dúvida,
manda para mim, manda lá no direct do Instagram, que eu vejo rápido, dá para gravar áudio, fica bem legal para a gente trocar mensagens. Um abraço!